Na nuvem. Nossa, a voz da minha moça do Zoom mudou. Uhum. Deixa eu ver, eu vou share aqui. Vamos ver se vai dar certo. Deu, Vocês deu, estão. Deu? deu. Ai, agora eu não vejo mais vocês também no meu Zoom. Que engraçado, várias coisas Não? mudaram aqui. Não, antes eu via vocês no meu Zoom e eu via, agora eu só vejo a tela, como se eu estivesse no Google Meets. Eu vou até entrar aqui porque eu me Ó, sinto muito clica sozinha. no view. Clica no view ali, Karine. Tá vendo o view? Do lado do Peraí, ZM. Ali você vai ter algumas opções de visualização de quem está na reunião. peraí, deixa eu parar o compartilhamento. Aí eu vou Ô, achar Cá, vocês. não Oi. fica preocupada que eu tirei a minha figura daí, porque eu tô arrumando mala e provando looks, escutando a Bíblia, Ah, tá? então tá bom, fica em paz, fique Mas em na hora que eu paz. terminar aqui, mas tá aqui do meu lado, eu tô escutando, tá? Fique em paz, amiga. Pode deixar só no videozinho mesmo, só na vozinha. Na voz. Então tá. Aonde que eu vou, Fábio? Agora tem lá em cima, do lado do minimizar, tem um Viu? monte de quadradinho. Ou view. Vê Isso. se E aparece. aí eu vou em qual? Aí você escolhe, por exemplo, galeria, acho que é o melhor. Galeria. Clique em galeria e aí ele tem várias opções, ó, de como o orador. Como você Tá, eu compartilhar, ele vou. deve aparecer assim. Vamos ver, vou compartilhar de novo. Isso. Vamos ver. Hum. Deixa eu ver a sua É, não. tela. Não Vocês estão apareceu? vendo? Clique em Vocês... view. Estou vendo a sua tela. Clique em view ali, Karine, ali em cima. Peraí. Mas vocês estão vendo a do PowerPoint? Ou não? Não, a gente está vendo a principal aqui, a galeria. A galeria. Ah, você deve estar olhando a do PowerPoint, né? É, eu tava do PowerPoint. Mas peraí que eu vou tentar então entender outra coisa. Calma que a gente vai. Vamos Compartilha ver. a tela inteira, que aí vai pegar tudo. Agora chegou o PowerPoint. É, mas eu não tô vendo vocês de qualquer jeito, mas não tem problema. Vê se quando projetar vai. Vamos ver. Vocês estão vendo, né? Sim. Tá. Eu acho que eu vou entrar no. Aqui eu vejo no meu celular, vocês. Tá? Boa. Aparece a Porque barrinha lá em cima para você? Onde nada, tá, tem tá que os nem botõezinhos. o. Tá que nem como se fosse. Ah, pera, deixa eu baixar aqui. Entrou a Tá tela que. toda, né? É, Estranho. vocês estão me ouvindo? Ah, tô com áudio Sim. aqui ainda. Ah, é porque eu tô falando, né? Agora como que eu vou desligar isso? Tá me ouvindo? Tô. Ah, Sim. mas eu ainda tô ouvindo. Tá Tô com te eco? ouvindo perfeitamente, cá. A gente É, não eu ouve não. o eco, não. Eu tô ouvindo um eco meu mesma. Não, não tem eco pra mim. Tira o áudio do celular. Eu tirei. Tirou? É, tem. Ah, peraí. Eu desconectei meu áudio, agora funcionou. Pronto. Acho que agora eu consigo ver vocês todos. Então vamos lá, gente. Desculpa aí os problemas, como diz o outro. Ai, agora eu vi todo mundo aqui, que bonitinho.
Tá, Mas você não pronto. pode me ver. Você tá me vendo? Senão eu tenho que tirar. Não, não tô te Não? vendo. Eu tô Ah, vendo então só tá a bom. Fabiola, a Silmene e o Fábio. Então tá bom, O que eu tô resto eu tô provando. vendo, o resto eu tô vendo preto, 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 preto. Então tá bom. Bem, gente, vamos lá então. Hoje o nosso capítulo é Conhecimento de Deus. Eu até tinha falado com a Silvana da gente fazer presencial, se fosse eu, só que eu peguei uma gripinha meio chata, então hoje faz 3 dias que eu tô meio que de cama, mas hoje, agora no final da tarde, eu senti um espírito de melhora. E aí eu tomei um coquetel também para dar hoje aqui falar com vocês. Então eu tô com uns remedinhos aí, um Cimegripe, umas coisinhas, umas bombinhas. Então tá tudo bem. Então vamos lá, porque agora pelo menos eu tô sentindo uma coisa viva em mim. O capítulo hoje que a gente vai estudar, então, é o capítulo 10, que é o conhecimento de Deus. É um capítulo curtinho, é uma reflexão para a gente aqui, mas como tudo nesse livro, parece que cada parágrafo é importante, você tem vontade de sublinhar e tem vontade de decorar aquilo, porque é maravilhoso esse livrinho, né? Cada frase é muito impactante. E aí eu estava procurando uma figura, eu achei essa figura, essa frase muito interessante: conhecer sobre Deus ou conhecer a Deus, né? Muitas vezes a gente conhece muito sobre Deus, mas conhecer a Deus é diferente do que conhecer sobre Deus, né? Isso me trouxe até agora um pouco, talvez, do que a Rê falou, né? Às vezes a gente tenta entender tudo, quer uma compreensão sobre, mas o conhecer a Deus talvez é algo mais relacional, é algo mais de vida, é algo mais da ação, é algo prático, de relacionamento, né? Não teórico, não uma compreensão filosófica, não ficar discutindo a respeito do que é ser Deus na filosofia, na teologia, mas de ter um relacionamento com Ele, né? E ter um relacionamento com Ele é o que é essencial. Não saber sobre Ele, não ter aí uma filosofia sobre Deus. E é o que esse livro vai fazer. Então, eu já trouxe um resumão, porque a gente já falou sobre isso em várias outras vezes, né? O Fábio gosta de falar muito sobre isso, inclusive. Formas da gente conhecer Deus, né? A natureza fala aos nossos sentidos, a natureza grita aos nossos sentidos, né? Quando a gente olha um pôr do sol desses, que tem aí na figura, e eu gosto de pôr do sol, porque o pôr do sol para mim parece uma pintura, o nascer do sol também. Ontem eu fui buscar minha irmã no aeroporto, e eu saí bem cedinho, saí 5 da manhã, então eu peguei o sol nascendo na estrada. E na hora que o sol começou a nascer, o céu vai mudando a cada segundo, a coloração. E cada segundo é uma obra-prima, assim, de pintura. Aí eu estava dirigindo e falando, Senhor, acho que nenhum pintor consegue reproduzir isso que eu estou vendo. E isso acontece todos os dias. Isso acontece todos os dias. Você faz uma obra de arte para gente. Eu falo, isso é muito amor, porque é incrível as tonalidades do amanhecer, assim como do entardecer, e a gente grita a Deus, né? Essa perfeição grita a Deus aos nossos sentidos. E quando a gente vai estudar mais a fundo ainda a questão da biologia, da complexidade animal, de como todos os elementos quimicamente se organizam, a gente vê propósito, a gente vê ali que houve uma intenção, a gente não vê acaso, a gente vê propósito. Então a natureza não é que ela fala aos nossos sentidos, ela grita, né? A prova mais indiscutível de que Deus
existe uma mente incrivelmente perfeita, superior, grande por detrás. Outras são as obras providenciais, são essas coincidências que a gente vai sem compreender, sem entender, e a Rê hoje trouxe mais uma vez no testemunho dela um elemento de providência, a pessoa chegar e falar, né, tem um sapato, né, a nora dela chegar e falar, tem um sapato para doar, e a pessoa ter pedido não, falado do sapato com ela, e o sapato a falta do sapato ter chamado a atenção. A gente costuma, no dia a dia, dizer coincidência, mas quando a gente conhece Deus, a gente chama isso de providência divina, né? As coisas vão se encaixando, parece perfeito demais, parece sorte demais, e aí, quando a gente tem esse conhecimento sobre Deus e sabe que tudo está nas mãos dele, a gente sabe que é providência. Outra forma que a gente conhece Deus é a influência do Espírito Santo sobre a nossa mente. Deus ama comunicar com a gente, e o órgão que ele usa o nosso corpo todo, mas é através da nossa mente, do nosso cérebro, da nossa razão, do nosso córtex pré-frontal e das outras áreas cerebrais, ele comunica com a gente. Ele coloca uma impressão muito forte, suave, mas certeira, completa, dentro da nossa mente. Coisas que normalmente a gente pensaria num tempo maior, talvez de uma forma mais superficial, quando a gente sente a influência do Espírito Santo na nossa mente, o pensamento se torna inteiro, completo, e a gente vai percebendo que muitas coisas que a gente chama às vezes de intuição, muitas coisas que a gente fala assim, eu senti isso, eu previ isso, a gente vai começando a entender a presença sobrenatural agindo do Espírito Santo na nossa vida, vai tendo clareza. E Deus nos fala por sua palavra, né? Então aqui são frases que eu tirei, nenhuma dessas frases eu tirei de mim mesma, estão escritas no livro. Então a natureza fala, as obras providenciais, a influência do Espírito Santo sobre a mente, e Deus nos fala por sua palavra, né? A questão da interação, da comunicação, de estar sempre ali de alguma forma usando os nossos sentidos e usando a comunicação para realmente estar em comunicação com a gente, né? E aí, o que me chama muito a atenção é se Deus fala, então como ouvir a voz de Deus, né? Fala assim, eu não estou ouvindo a voz de Deus, estou com dificuldade de ouvir a voz de Deus, como então ouvir a voz de Deus? E aí eu já falei, né, que Deus comunica e Deus fala aos nossos sentidos, pela natureza, ele precisa do nosso cérebro. Então, o que é muito interessante entender? As portas espirituais que nós temos são os sentidos. Se os nossos sentidos estão poluídos, isso neutraliza a presença do Espírito Santo na nossa vida. Deus precisa dos sentidos limpos, ele precisa da nossa mente limpa. Ele não criou nossos sentidos para serem poluídos. Ele criou nossa mente para ficar limpa, para ser um portal limpo para ele se comunicar com a gente, e através dos nossos sentidos. Aí agora alguns trechos aqui do livro que a gente leu, Caminho a Cristo. Olha, o ouvido atento pode ouvir e entender os comunicados de Deus através das coisas da natureza. Basta, em outro trecho, né, basta que estejamos atentos. Podemos encontrar lições preciosas se nosso coração, e coração é no sentido de mente, estiver aberta, né, para discerni-la. Então, mente aberta, estar atento, o ouvido atento, a questão, assim, é importante da gente estar com os sentidos limpos, essa limpeza dos nossos sentidos. E olha que interessante, né? Por que será que a gente está assim hoje em dia com os nossos sentidos?
né? Eu acho que os nossos sentidos, quando eu imagino assim, o que que a gente está fazendo com os nossos sentidos, eu imagino a Times Square. Sabe, assim, essa confusão, assim, de informação, é muita informação em toda, é estimulação, são 1000 coisas e mensagens ditas ao mesmo tempo, e aí você está andando nessa rua e você tem que estar prestando atenção se vem carro, se vem gente, se vem OVNI, porque está tudo ali, entendeu? Você não sabe o que está acontecendo, para onde você olha, para onde você vai. Os nossos sentidos e a nossa mente está que nem a Times Square aí, né? Tá sobrecarregada. A gente vive a era, né, da superinformação, do excesso de estímulo, e é impressionante como a gente tem excesso de estímulo. Eu tenho trabalhado muito a questão, recentemente, comigo mesma, a questão da atenção. E estou estudando neurologistas, estou estudando pessoas específicas nessa área, falando sobre a atenção. E o que eles estão falando em geral é que nossa atenção está sendo, a nossa atenção e nossa memória, elas estão sendo dizimadas pelos nossos, justamente porque a gente está sobrecarregando o sistema com tudo que a gente vê, e não tem uma seleção criteriosa do que a gente está passando pelos nossos sentidos, né, o que a gente ouve, o que a gente escuta, o que a gente decide focar atenção, e a gente está fazendo isso com a nossa mente. Então, como a gente vai ouvir Deus falando quando a nossa mente está que nem a Times Square, né? Deus não grita, né? A Bíblia vai dizer lá de Elias, que Elias estava querendo falar com Deus, Deus querendo falar com Elias, veio o trovão, e Deus não estava lá. Veio outra, agora eu não vou lembrar tudo, porque geralmente eu estou com problema no circuito, mas fala justamente isso, sobre questões assim, o trovão, né, uma explosão de barulho, de fenômeno natural, forte, poderoso, mas Deus não estava lá, Deus estava no sussurro, no vento suave. Deus é suave. Quando o Espírito Santo, né, vai falar da atuação do Espírito Santo, vai falar em vento, em suavidade, e a gente sobrecarrega o sistema, a gente não vai ouvir o suave. Ninguém ouve um sussurro aí na Times Square do nosso cérebro que a gente está fazendo. E hoje, né, assim, a gente entope os nossos sentidos, o nosso cérebro, com um bando de distrações, de informações, de scrolling, de música. Por exemplo, o que me irrita, tem que ter música para tudo, né? Você entra no lugar, tem música, você entra no outro, tem música, não há silêncio, né? Não há um silêncio, é sempre um barulho, é um carro passando, não se pode fazer, por exemplo, nenhum evento se não tem música, sempre tem que ter mais de um estímulo. A gente vive num mundo que incentiva a gente a ter esses estímulos, e hoje tem até retiros espirituais que são de silêncio, né? E as pessoas que vão para esses retiros espirituais de silêncio falam justamente isso, da dificuldade que a gente tem de ficar em silêncio, porque o mundo inteiro é um estímulo, o tempo inteiro a gente tem um estímulo, né? E hoje a gente vive, além disso, somado a tudo isso, né, os estímulos, justamente essa invasão desses estímulos, a dopamina barata, né, que é o que os neurologistas estão falando justamente agora, a gente está viciado em dopamina barata. O cérebro, a pornografia, são as bets, são as séries, é o scrolling do Instagram. Então, as pessoas que vivem de estímulos, de excitação, né, de excitação, o uso da droga. Então, tem pessoas que vão para eventos musicais, e aí tem lá esses eventos musicais, são músicas numa altura gigante, que o corpo treme com as ondas sonoras, você sente o corpo tremendo com as ondas sonoras, não é só um ouvir, né, é um sentir assim.
as pessoas usam drogas sintéticas, e aí acaba aquele evento, dá o efeito colateral da depressão, porque tem o high, depois vem a depressão, e aí as pessoas de novo começam de novo já pensando na próxima festa. E isso vai criando esses padrões de estar sempre buscando mais, estar em busca da dopamina, ou seja, o nosso cérebro hoje é um cérebro que está sobrecarregado. Os nossos sentidos geralmente estão entupidos. E às vezes, muitas vezes a gente fala que não ouve a voz de Deus, mas é porque a voz de Deus está no sussurro e a nossa cabeça está como uma Times Square. Como a gente vai ouvir? Né? Então, a necessidade de preparar a mente, de focar mais no que está colocando na mente, limpar os sentidos, deixar a mente mais limpa, ter mais consciência do que está utilizando. E isso, eu estou falando até como psicóloga e do conhecimento que a gente está tendo agora, de pessoas falando justamente sobre isso, tá? Neurologistas e etc., falando da necessidade que a gente tem de se comprometer, não aceitar tudo que vai sendo jogado, né? Então, por exemplo, eu ouço muito essas pessoas falando: que série você está vendo agora? Como se fosse obrigatório que você terminasse uma série e começasse a assistir uma outra série. Então, assim, reflita o que está acontecendo, tenha um pensamento a respeito do que você está ingerindo, do que jogam para você. Eu estava assistindo Copa esses dias com as crianças e eu fiquei abismada com a quantidade de propaganda de bets dentro da Cazé TV, por exemplo. Aí eu falei: será que ninguém vê isso? Eu falei assim, e eu falei, né, para o meu esposo, eu falei: tira disso. Porque o Vini Júnior, que é o ídolo da seleção, estava há 1 minuto atrás fazendo gol e agora está fazendo propaganda de bet. A criança que está assistindo isso entende: se ele está fazendo isso, meus pais estão assistindo aqui, está tudo bem. Né? Então, assim, eu falei, aí eu tive uma conversa com as crianças e etc. Mas o que chama a atenção nessa questão toda é a questão da facilidade, tá ali, você está consumindo, né? Então, assim, se posicione mais perante ao que está acontecendo, porque vai jogar mesmo. E Satanás não tem interesse nenhum que você tenha sua mente limpa. Satanás não tem interesse nenhum que você tenha os seus sentidos e sua mente, porque ele sabe que Deus precisa disso limpo. E aí você tendo toda hora isso com alguma dopamina barata e isso entupido, você não vai ouvir mesmo a voz de Deus com facilidade. Né? Então, a importância da gente limpar a mente mesmo para ouvir a voz de Deus. E aí tem a singeleza da voz de Deus, ela não é bem diferente da Times Square. Deus fala assim, Deus é suave, Deus é lindo, Deus é belo, Deus é perfeito e grandioso. Ele fala com a gente na delicadeza, ele fala com a gente na beleza, ele fala com a gente de outra forma. O mundo é um mundo uau, e Deus é uau também, só que ele é um uau no silêncio do bater ali da asa de um pássaro. Às vezes a gente acorda de manhã e já viciado nessa questão de dopamina, a primeira coisa que a gente faz é mexer no celular. E os neurologistas falam: não mexa no celular. Né? E a primeira coisa, às vezes, que a gente pega, acorda e vai ver o celular. De repente, sem perceber, você já está caindo numa rede social e você nem sabe como você foi para lá. Né? Você vai ver o WhatsApp, o cérebro já está ali. E os neurologistas falam que, na verdade, quando você acorda, você tem o pico de cortisol, que é para começar o seu dia, que é necessário você contemplar o sol, ter contato com, ficar num lugar que não seja escuro, mas você possa ver a luz solar, a importância de você começar devagarzinho, da forma que Deus pensou e te planejou, né? Isso os neurologistas estão falando óbvio, né? Contemplar, ir devagar, orar, respirar. Deus é esse Deus, né? De ouvir o passarinho. Às vezes a gente acorda ali já com o despertador tocando, já naquela música do despertador, já todo mundo correndo, aquela correria danada, e a gente não ouve o passarinho, não presta atenção no que está acontecendo ao redor, e já vai para essa loucura da vida. E Deus é um Deus de degustação. Ele quer que você viva
mais devagar, que você respire, que você contemple. A interação dele é suave, não é Times Square, né? Então, quando a gente olha para a natureza, é um ótimo regulador para a gente entender o que que a gente precisa para conhecer Deus, né? Então, assim, às vezes a gente quer muitos tratados e muita, o que que é Deus? E por que que Deus faz isso? Por que que não sei o quê? Contempla mais, observa mais, né? Tente olhar mais do que ficar talvez se indagando tanto, né? Essa questão de olhar, contemplar, ver a beleza que Deus se revela em todos os momentos. Aí a gente falou da outra forma, que é a providência de Deus e a influência do Espírito Santo sobre a mente. Eu ia perguntar aqui quem tem alguma experiência, né? E a Regina já contou a experiência dela do sapato, né? E eu acho que tem, se a gente for olhar, isso é muito importante, descrever mesmo as experiências que a gente tem com Deus, das providências, começar a escrever, porque a nossa mente às vezes esquece, mas começar a escrever mesmo quando Deus começa assim umas coisas inexplicáveis que acontecem no seu dia. Alguém mais teve uma experiência aí essa semana em que sentiu que foi uma providência do Espírito Santo ou que foi uma própria coisa que o Espírito Santo colocou na mente? Alguém tem aí no grupo? Eu tenho uma bem simplesinha. Conta aí pra gente. Eu faço as lembrancinhas do Ministério Esperança, né? E sempre acontece alguma coisa que eu falo, gente, não é possível. Essa última que eu fiz, eu tenho um saquinho, um saco cheio de saquinho, mas um monte, é enorme. E eu tirei, assim, um tanto para eu embalar. Eu tirei exatamente 30, que era exatamente 30 lembrancinhas. Então eu falei assim, não. Até eu contei pro meu marido, eu falei, não, olha para isso. Eu falei, não, é brincadeira que eu tirei 30. Então são coisinhas assim que quando eu vou fazer as lembrancinhas, não é a primeira vez que eu percebo, eu falei, não, não é possível. E essa foi a recente. Eu não anoto, né? Se eu anotasse, eu lembraria, mas sempre que eu vou fazer as lembrancinhas, acontece alguma coisa assim, que eu falo, gente, como assim? Tirar exatamente? Eu acho incrível, né? É incrível. Engraçado que parece que é besteira, mas não é besteira, porque você está numa tarefa feita para Deus. E assim, e ele é perfeito, ele é um Deus perfeito, e ele mostra em detalhes, assim, e o Espírito Santo vai te colocar na cabeça que aquilo tem relação, né? Ele vai colocar na sua cabeça que aquilo tem relação com o que você está fazendo, né? E se a gente às vezes fala assim, será? Isso me lembra muito uma história que eu já contei, acho que várias vezes, vou contar porque ela me veio de novo aqui. Quando eu ainda estava no começo da minha caminhada com Deus, porque é uma caminhada, né? Então, assim, no começo da minha caminhada com Deus, eu pedi para Deus, as minhas crianças eram muito pequenas, e eu pedi para Deus que eu precisava de um dentista para minha filha, que não, porque a gente tem uma dentista na família, que é tia do meu esposo, e ela, a Filipa, minha filha, tem muita cárie, ela é a rainha da cárie. E ela era muito pequenininha e dava dó da anestesia e etc. Aí a tia do meu esposo falou assim, tenta encontrar em São Carlos, que tem um medicamento novo, que não precisa fazer tal coisa, perfurar. Aí eu falei, nossa, onde eu vou achar um profissional desses aqui em São Carlos, né? E aí eu orei, né? Porque era uma coisa meio nova, assim, na época, tal, e eu orei e pedi para Deus que eu precisava, que eu estava com dó, não queria dar anestesia na Filipa, e se podia me mostrar uma pessoa para eu levar a Filipa. Não, não me mostrar, eu nem pedi isso, gente, desculpa, eu nem pedi isso, eu só falei, Senhor, eu preciso de um dentista, foi mais ou menos assim, foi mais básico, Senhor, eu preciso de um dentista para minha filha, que eu tava com dó, meu coração de mãe tava sofrendo, sabe? E aí eu fui na loja do shopping, eu lembro a situação inteira, porque eu pedi para Deus para nunca esquecer isso. Eu fui no shopping comprar um presente de aniversário e nisso encontrei uma moça que eu não via há muito tempo, né? Aí ela falou assim:
Karine, que bom te ver, não sei o quê, conversa vai, conversa vem. Ela, então, Karine, eu voltei para São Carlos, vou deixar meu cartão que eu abri consultório. Agora eu tô atendendo aqui só criança. Eu gosto de criança, eu atendo só criança. E ela falou assim: olha, eu tô trazendo uma novidade. Eu trouxe um negócio para Kari que agora não precisa mais dar injeção. E eu assim, aí eu comecei a já ficar assim, sabe? Eu tava lá, tá. E assim, então pega meu cartão e me liga. E eu saí daquilo parecendo assim, é coincidência, que no começo a gente acha que tudo é coincidência, né? Aí eu cheguei, que eu estava em dúvida, cheguei em casa e fui orar. Eu falei assim, Senhor, foi você que mandou isso? Ou é impressão minha? Isso foi só coincidência? Ou foi você que fez isso acontecer agora? Aí eu peguei minha Bíblia, orei e falei, Senhor, me responde aqui que eu estou muito agoniada e etc. E aí eu caí num versículo bíblico que fala que ele sabe até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. E aí eu entendi que ele falou assim, olha, os fios da sua cabeça, eu sei quantos cabelos você tem, por que que eu não ia mandar o dentista para você que você pediu? Né? Então, são essas pequenas providências. Alguém mais tem algum testemunho aí, um mini testemunho para contar para gente? Eu tenho. Então conte. Só que o meu é o contrário, porque agora de manhã o que eu falo é o seguinte: falo, ó, seja feita a sua vontade, não a minha. Todos os dias. Segunda-feira em especial, eu falei, não, que seja feita a sua vontade e não a minha. O que aconteceu? Tudo foi aquele jeito que ele quis, não o jeito que eu quis. O Brasil ganhou, a Alemanha saiu. Eu falei, caramba! Desse jeito mesmo que você quer? Tá bom, né? Fazer o quê? A gente aceita, né? Fica triste, mas tudo bem. A vontade dele foi feita. Você não é brasileira, Sil? Sou brasileira, mas não gosto da seleção brasileira. O povo para de trabalhar, não me conformo com isso. As pessoas não param de trabalhar para um país por causa de futebol, pelo amor de Deus. E não volta a trabalhar, isso que é duro. Fez errado. Que Mas não volta. eu poderia contar da minha experiência, como eu vim parar em São Carlos, mas depois eu conto em uma outra oportunidade. Mas uma que eu vi esse final de semana é a Noemi contando quando Israel, a Noemi é tia da Leila, né? Quando Israel era pequenininho, ela estava com ele no carro, ele piquititico, né? Mal falava assim. E aconteceu alguma coisa com a chave, né? Não funcionava, não ligava, teve uma coisa estranha fisicamente, sabe? Não era contato, nada, bateria. Era um negócio não tinha quebrado alguma coisa lá dentro. E ela estava num lugar e falou: como é que eu vou descer para pedir ajuda com o menino, né, aqui dentro, um lugar movimentado e tal? E aí as pessoas iam passando, ela ia pedindo ajuda. Olha, você pode me ajudar? E ninguém dava bola, né? Você pode me ajudar? Tô carro quebrado, não sei o que e tal. Ninguém dava bola. Aí depois umas 3 ou 4 pessoas que ela abordou, o Israel, que devia ter uns 3 aninhos dentro do carro, falou: mãe, você pediu ajuda para um monte de gente, por que você não pediu para Deus te ajudar? Pede para Jesus te ajudar. Ele que pode te ajudar. Eu falei, nossa. Aí ela falou, tava tão nervosa. Israel, pede você. Eu tô, né? Tô meio preocupada aqui, imagina, né? Aí ele pediu o Senhor, né? Alguma coisa assim. "Ah, você sabe como é que tá a situação aqui da gente? Minha mãe não consegue resolver e ninguém quer ajudar. Então, ajuda para nós, por favor." Você acredita que ela ligou a chave, o carro funcionou, ela chegou em casa e aí desligou, chamou o mecânico tal, né? E aí ele falou, bom, deve ter que, sei lá, funcionou tal. Olha o ceticismo, né? Foi lá, ligou de novo. Quando ligou de novo, não estava funcionando mais mesmo. E quando chamou o mecânico para olhar, para ver, o cara falou, olha, isso aqui tinha um negócio quebrado, ela tem que trocar a peça inteira. Eu não sei como é que a senhora conseguiu fazer esse carro andar. Mas, enfim, é isso, né? O livro fala aqui, ó, as circunstâncias que enfrentamos, o ambiente em que vivemos e as mudanças que ocorrem diariamente à nossa volta, nelas nós podemos encontrar lições preciosas se o nosso coração estiver aberto para discerni-las, né? Perfeito. O Fábio leu um trecho e eu queria ler outro trecho que eu esqueci de ler junto com as imagens ali da natureza. Eu vou ler outro trecho que o Fábio leu, aí eu lembrei que eu tinha esquecido.
Ó, basta que estejamos atentos, que é novamente a questão do atento, e as obras criadas por Deus nos ensinarão lições preciosas de obediência e confiança, desde as estrelas que em seus inexplicáveis trajetos, através do espaço, percorrem século após século os caminhos a elas designados, até o minúsculo átomo. As coisas da natureza obedecem à vontade do Criador, que nem a Silvana. E Deus cuida de tudo e sustenta tudo que criou, inclusive você e eu. Aquele que mantém os incontáveis mundos através da imensidão do universo também se preocupa com as necessidades do pequeno pardal, que sem qualquer temor eleva seus humildes gorjeios. Quando as pessoas saem para trabalhar, quando se entregam à oração, quando se deitam à noite para dormir e quando se levantam pela manhã, quando o rico dá uma festa em sua mansão, ou quando o pobre reúne seus filhos em volta de uma mesa escassa, em qualquer situação, o Pai Celestial observa com ternura cada um de seus filhos. Nenhuma lágrima é derramada sem que Deus saiba. Não há sorriso que ele não perceba. Se acreditássemos plenamente nisso, todas as ansiedades indevidas desapareceriam. Bonito, né? Bonito. Bem, vamos continuar aqui então nossa caminhada. Estão vendo o slide? Então tá. Então a gente falou aqui das experiências, né, dos testemunhos, e é sempre bom quando vocês tiverem testemunho trazerem durante a semana, igual a Rê trouxe, porque o testemunho, ele aquece o nosso coração, e ele fala muito, o Espírito Santo fala muito através do testemunho, tanto para a pessoa que passou pelo testemunho, quanto para as pessoas que escutam. E a outra forma de Deus falar com a gente é através da sua palavra. Né? E a palavra de Deus não é só a Bíblia. A gente tem muita ideia de que a palavra de Deus é a Bíblia. Né? A palavra de Deus não é só a Bíblia. E é bem interessante isso, porque até em João 1 vai falar que Jesus é a palavra, né? Ele fala que ele é o Logos. Jesus não é só a Bíblia, vai muito além. Né? É uma pessoa aqui no caso, né, que a gente está falando. E aí eu trouxe alguns versículos para a gente falar sobre eles. Em Hebreus 11:3 vai falar que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, a palavra de Deus ela é criadora. Foi quando ele falou haja luz, que a luz surgiu, ele cria coisas. Né? A gente acha que palavra é só o que está escrito ali na Bíblia. Né, mas a palavra de Deus ela é criadora. Aí a gente tem Hebreus 4:12 também, porque a palavra de Deus é viva. Então ela não é só criadora, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernirmos os pensamentos e propósitos do coração. Então ela é viva, ela não é só uma letra, e isso que é o mais interessante, né? O Rodrigo Silva fala muito isso, né? Que ler um livro, quando a gente olha também a Bíblia só como um livro, ela é muito mais do que isso, porque ele diz que não conhece ninguém que teve a vida transformada por ler um livro qualquer na cadeia, por exemplo, né? Lendo lá, talvez, a Ilíada, ou ler Platão, Aristóteles, mas ele já viu vidas mudadas ao ler a Bíblia. Né? A Bíblia ela é viva. Às vezes, a gente não entende nem como essas palavras, que às vezes soam até um pouco confusas, quando a Roberta vai falar sempre a questão da genealogia, né? E o quanto que Deus usa, porque ela é viva, ela transforma. Aí eu falei também de Jesus sendo a palavra de Deus, e tem esse outro texto de Isaías 48, que fala, seca-se a erva e cai sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente, ela é eterna, então ela é criadora, ela é viva, ela é uma pessoa e ela é eterna. A palavra de Deus, ela é muito mais do que só ali o que está escrito, né?
Ela aparece, eu fiz um pequeno estudo, eu e minha amiga Gemini, fizemos um pequeno estudo sobre a palavra de Deus. Ela aparece diretamente 300 vezes na Bíblia, indiretamente 3.800 vezes. A maior concentração dela está em Jeremias, da palavra de Deus. Então, assim, é bem forte no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra de Deus, ela vem com um cunho profético, uma força mesmo, né? E já no Novo Testamento, a palavra de Deus, ela vem ali num conceito mais dos ensinamentos de Cristo e da palavra mesmo de Cristo, como Cristo sendo a palavra, né? Como a palavra de Deus. Então é bem interessante, né? Porque a gente fica às vezes muito ali só refém da Bíblia, e quanto que é muito maior do que isso, né? E aqui eu trouxe outro texto de João 6,53, que fala que as palavras, que é Jesus falando, né? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Aí, mais uma coisa importante, ele falando não é só palavra, é espírito e vida, né? Ele traz pão, ele traz alimento, ela traz vida. E aí tem um texto, um pedacinho do livro aqui que a gente está lendo desse capítulo, que Ellen White vai falar assim: nosso corpo é formado por aquilo que comemos e bebemos. E a gente sabe que é assim. Como acontece na vida física, assim também ocorre na vida espiritual. É aquilo em que meditamos que dará graça e força à nossa natureza espiritual. Então, é o alimento que a gente come. Se a gente come um alimento rico em gordura, rico em açúcar, possivelmente a nossa saúde física vai ter as consequências do que nós estamos ingerindo, né? E assim também é na parte espiritual. O que nós vamos ingerindo, o que a gente come, o que a gente bebe, é o que traz ali a força da nossa natureza espiritual ou a nossa fraqueza espiritual. Porque se a gente não alimentar adequadamente, a gente vai ficar fraco e a gente morre espiritualmente, né? E aí tem o convite do livro que fala: encha o seu coração com as palavras de Deus. Elas são a água viva que irá saciar a sua sede. As palavras de Deus, elas são vivas, elas preenchem, elas alimentam e saciam a nossa sede. Isso me lembra da história da mulher samaritana. Não sei se vocês lembram, está lá em João 4. Eu vou falar um pouquinho aqui da história da mulher samaritana. Eu amo essa história porque Jesus foi ali para se encontrar com ela, né? Foi ali para se encontrar com ela. Ela ia buscar água, era meio-dia, era o sol mais forte do meio-dia, e as mulheres normalmente costumam pegar água de manhãzinha, né? Quando o sol não é tão forte. E só a mulher samaritana foi no meio-dia, porque ela não queria encontrar as outras mulheres, porque ela era do tipo mal falada. Ela era do tipo mal falada, então ela ia sozinha buscar no sol do meio-dia. E aí Jesus pediu para os discípulos irem na cidade comprar alimento, que ele estava com fome, e ele ficou ali esperando a mulher samaritana chegar. E a mulher foi foi buscar água, né? E aí tem vamos dizer assim, da comunicação mais interessante da Bíblia de Jesus com essa mulher. Jesus pede para ela para beber a água. E a mulher samaritana, espera só um pouquinho, gente, que eu vou dar uma tossidinha aqui. E pior que eu não sei fechar o volume agora, então vocês ouviram minha tosse, desculpa. E aí Jesus pede para beber, né? Fala: dá-me de beber. E a mulher samaritana fala para ele assim: como, sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Né? Então, assim, ela era mulher e samaritana, né? Como que Jesus pedia para beber água? E aí eu queria que vocês lessem comigo João 4,10. Quem tiver a Bíblia, quiser ler comigo João 4,10. Aí Jesus disse assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva.
E aí eu vou ler com vocês o 13 e o 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Ele está falando da água física lá. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então esse é o convite, né, para que a gente beba dessa água, né, esteja ali farto da palavra de Deus, do alimento, daquilo que sai da boca de Deus, porque a palavra dele é viva, é criadora, ela sacia, ela alimenta, né? Então essa é uma das formas da gente conhecer a Deus. E aqui ela vai terminar o capítulo falando sobre um guia de como melhorar o nosso conhecimento sobre Deus. Então agora uma parte prática para a gente ver aí se está fazendo, uma autoavaliação, para ver se a gente está fazendo, se não está fazendo, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, assim, dedique tempo para meditar no caráter e missão de Jesus. Será que eu dedico tempo para isso? Como que está atualmente a minha divisão de tempo? Estou na correria, estou só tentando viver, matando um leãozinho por dia, uma jamanta por dia. Como que tá? Eu estou tendo tempo para meditar? Né? E olha, meditar é interessante, porque meditar é um processo de aquietar a alma, de aquietar o coração, é de literalmente deixar a mente ali limpa, né? A gente hoje tem dentro da psicologia cursos e mais cursos só sobre meditação, que as pessoas estão tão aceleradas que o cérebro, a gente tem a síndrome do pensamento acelerado, as pessoas estão aceleradas, que a gente tem hoje que ensinar as pessoas a pararem, né, a parar, a prestar atenção. E uma das técnicas que a gente usa na psicologia é justamente de prestar atenção no ambiente, ouvir o passarinho, ver a flor caindo, olhar o movimento do vento batendo, porque as pessoas estão perdendo essa capacidade de deixar a mente limpa. E aí é importante também de saber o que você está prestando atenção. Manter a mente limpa é importante, mas você precisa também saber com o que você vai preencher, né? O que os seus sentidos vão ser preenchidos, porque nós somos transformados pelo que contemplamos, né? Se você contempla, se você só fala de uma coisa, se você só, enfim, preenche ali a sua vida com um tipo de conhecimento, um tipo de estímulo, você se torna parecido com aquilo, né? Você só vai até ali, né? E o que Jesus convida é que a gente beba da água viva, que é Ele, né? Para que a gente transborde, para que a gente pareça com Ele, para que a gente possa ser transformado. A transformação é fundamental nesse processo. Outro é: estude por você mesmo a palavra de Deus. Não permita que os outros pensem por você. Até com a gente, entendeu? Assim, a gente está falando aqui, estuda você mesmo, né? Não só acredita no que a gente fala, acha bonito, mas estude por vocês mesmos. Aquilo que a gente falar aqui, vocês têm que buscar com Deus, pedir para compreender isso e compreender isso na sua vida, né? Porque às vezes eu falo de um jeito, o Fábio fala de outro, Rodolfo, Eliel, cada um fala de um jeito com a sua compreensão, mas às vezes o Espírito Santo tem algo reservado para você no seu estudo com ele, né? Então você, na hora de estudar ali, Deus vai construindo esse conhecimento junto com você. A mente se expande quando você estuda e verifica como os assuntos se relacionam entre si, compara passagens bíblicas, né? Então, assim, algumas bíblias têm uma referenciazinha embaixo, que são textos que são similares, chama concordância bíblica, né? Então, assim, aonde mais esse versículo tem a ver? Né? Gastar ali um tempo para ir nas concordâncias bíblicas. Às vezes, quando a gente está lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, aquele mesmo capítulo, às vezes tem aquela história em outro evangelho também.
E aí é muito interessante que você possa visitar esse outro evangelho, comparar, ver as ênfases e pedir para o Espírito Santo mostrar ali para você discernimento para compreender e expandir aquilo que você está estudando. Esteja sempre com a sua Bíblia, leia sempre que puder. É bem interessante isso, porque quando eu viajava antes, eu não levava a Bíblia, que eu falava assim, eu tenho a Bíblia do celular, então eu não vou levar. Ainda mais hoje, quando a gente vai viajar, às vezes tem que ir de avião, e hoje eles cobram o peso, tá peso de ouro para você viajar, né? Então eu falo assim, não vou levar a Bíblia, porque ela é pesada, e então vou levar meu celular. E de um tempo para cá é muito interessante. Eu não consigo mais viajar sem a Bíblia. Então, quando eu fico de casa, eu saio de casa, a Bíblia tem que ir comigo, né? Então, aonde eu vou, a Bíblia vai comigo. E eu não consigo. Se eu pedir para explicar para vocês a lógica disso, não tem lógica. É simplesmente como se eu me sentisse assim incompleta. Eu não consigo sair. Eu volto. Aliás, é um dos primeiros itens que eu coloco na Bíblia, assim, né? Na mala. Eu já ponho a Bíblia. Né? Então, eu nem sei explicar racionalmente, mas eu não consigo mais ficar sem ela. E leia sempre que puder. Decore passagens, que é o que a gente sempre fala da importância de decorar as passagens, e de ter ali, sempre durante o dia, voltar. E estude pequenos trechos, pesquisa, reflexão e oração. Claro que é importante estudar os grandes textos e o contexto, mas se é algo que você já vai ler hoje, às vezes a gente acha assim que a gente tem que ler muita coisa, mas dá importância também para os pequenos trechos, e sempre fazer isso com reflexão e oração, sempre convidando o Espírito Santo para estar com a gente, tá? Então esse aqui é um pequeno guia de como melhorar aí o conhecimento sobre Deus. E aí ela vai terminar o capítulo falando para a gente se assemelhar a um garimpeiro, que descobre ali os veios de metais preciosos que estão escondidos sob a superfície da terra, mas ele persevera, né? Ele persevera, ele não desiste, dia após dia ele vai lá, porque ele tem certeza e esperança que ele vai encontrar ali um metal precioso. Então, nós também devemos, com perseverança, buscar na palavra de Deus como se a gente estivesse procurando um tesouro escondido, e essa que tem verdades ali de grande valor, e que a gente precisa ali realmente se dedicar mesmo, se dedicar. E muita gente, às vezes, lê a Bíblia de uma maneira descuidada, e ela vai dizer, não, estude a Bíblia como um garimpeiro, não só lendo, mas como um garimpeiro. E, por fim, sempre na oração, tendo um lugar, ela vai falar aqui da importância de você ter um lugar seu de orar. E essa é uma cena do filme Quarto de Guerra. Não sei se vocês já assistiram esse filme, O Quarto de Guerra, que essa senhora tinha um quartinho na casa dela para ela orar. Era o quarto de guerra dela, onde ela guerreava, literalmente. Então ali estão os pedidos de oração dela, é o lugar que ela vai para conversar com Cristo, né? E ter esse cantinho também é muito especial, não que você precise ter um cantinho como o dela, né? Mas acaba se tornando um cantinho especial seu no seu coração, e tem muito efeito isso, né? Eu, por exemplo, costumo orar no meu quarto, então quando eu preciso orar, eu oro em qualquer lugar mesmo. Eu tenho uma amiga que fala que às vezes a gente ria bastante dela, porque a gente falava que ela tinha uma atração por banheiro do Graal, porque às vezes ela estava dirigindo na estrada e ela precisava orar. E aí, às vezes, ela parava o carro, estacionava e ia no banheiro do Graal orar. Aí a gente falava assim, não, essa é peculiar, né, de orar no banheiro do Graal. Mas eu já orei em banheiros, já precisei estar ali no momento que eu precisava orar. Tem momentos que eu oro onde eu estou, da forma que eu estou, mas é muito especial ter o meu cantinho de oração. Faz uma diferença tremenda, às vezes, ter um cantinho de oração.
E esse é um lugar secreto, é como se fosse um lugarzinho seu e de Deus, onde ele sabe que você vai ali para ele. E aí cria-se um relacionamento todo especial também. E aí eu trouxe para finalizar, antes da gente ir para as perguntas, eu trouxe uma música que chama Lugar Secreto, para falar um pouquinho dessa oração. E olha que interessante para vocês verem, né? Eu falei para vocês de meditação. A meditação é um desacelerar, é uma limpeza, é um prestar atenção, é um acalmar o espírito. A oração, ela não funciona que nem a meditação. A oração, ela injeta no seu cérebro, principalmente no córtex pré-frontal, uma quantidade de, eu acho que é 70 ml de sangue. Quando você começa a orar, o seu cérebro, isso estudos de ressonância, não é ressonância, é um outro estudo, mas é desses equipamentos, que eu não sei se é tomografia, posso estar falando besteira aqui, mas são equipamentos que observam o funcionamento cerebral ali naquele momento. E enquanto você está orando, o seu cérebro é ligado, ele fica racionalmente ativo, ele fica pronto, preparado para e não é um excitamento, é uma razão boa, é uma razão completa, a parte cerebral da razão fica ligada, fica pronta, fica ativa. Então a oração, ela tem um efeito racional, ela te expande, ela te permite compreender melhor. É bem interessante esse papel da oração. E aí eu trouxe uma musiquinha para a gente terminar aqui, e aí a gente vai para os comentários e para as perguntas. Vou pôr aqui para vocês. Vamos ver se entra. Entrou para vocês aí no YouTube? Entrou? Não? Então, peraí que eu acho que eu vou... Não, Karine, estava vendo a Eu sua acho que eu tela só. tenho... Então, peraí que nós vamos voltar. Vamos ver se dá certo agora, que eu tô apanhando um pouquinho, mas há de dar certo. E agora? Agora sim. Vamos ver se vocês ouvem a música. Eu vou até tirar aqui o fone, que eu não sei se dá para ouvir. Estão ouvindo? Não. Acho que quando você compartilhar, você tem que dar uma clicadinha lá no áudio para compartilhar o áudio Oi? também. Quando você compartilha, tem que clicar num flagzinho lá para compartilhar o áudio. Ah, é? Quer ver? Descompartilha a tela e compartilha de novo, Karine. Deixa eu ver onde Aí eu que vou é. aonde? Ah, Deixa eu ver compartilhar onde também que o áudio do sistema, Vi. é. Isso aí. Nossa, quantas coisas eu tô aprendendo hoje. E agora? Não? Não tá aparecendo o áudio do sistema. Canta você, cara, canta você. Eu e minha voz. Eu vou mandar para vocês, já que ele não quer. Do ladinho direito ali, Karine, tem opções de compartilhar. Quando você vai compartilhar, abre aquela tela para você escolher as telas. Do ladinho direito vai ter um quadradinho para você clicar. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti. Tu és tudo
Deus é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Voltaram? Estão me ouvindo? Sim? Ouvimos você. Ouvimos a música também. Ouviram? Ah, então tá bom. Tudo deu certo. Então, gente, agora podem perguntar pro Fábio, né? Como de costume, eu pro Rodolfo. E só que o Rodolfo não tá aqui. Comentários também, enfim. Nossa, eu achei muito lindo hoje. O Ulisses estava ouvindo comigo, falou que você falou muito bem. Ai, Deus Falou seja que louvado. delícia divina. Nós dois estávamos, ele estava aqui comigo, ele falou, nossa, que legal, Beatriz, olha, essa semana. Eu falei, então, fala para ela. Ele falou, não. Mas enfim, estávamos os dois aqui, eu quero te parabenizar, porque Deus fala muito por você. Toda vez que Amém. a gente pode te escutar, o nosso coração fica mais perto de Deus. Que eu te amo muito. Parabéns, amiga, por Amém, nos amiga. Obrigada. proporcionar isso. Amém. Muito Viu? obrigada, Você é amiga. uma menina de Ele, ouro.
Que Deus fale sempre através de mim. Você é muito de ouro, amiga. Viu? Eu não consigo fazer eu aparecer de volta, pra você poder me ver. Não tem problema, amiga. A gente tá te ouvindo. Achei. Aqui, ó. Pronto. Tá moderna agora. Ô, amiga, tô aqui, ó, eu escutando você. Deixa eu ver se eu consigo virar. Olha só a bagunça. Vai estar Pintando, ouvindo. assim, ó, pintando sapato, passando nanga, escutando. É isso aí, ouvindo a palavra. É, foi lindo. Muito obrigada. Amém. Amém, amiga. Muito obrigada. Amém. Alguém mais? Perguntas, comentários? Cá, Hum, eu acho que é maravilhoso o que você falou, o que a Ellen falou. Eu acho só que a gente precisa expandir isso, né? Quer dizer, esse caminho, ainda mais a música que você pôs aí, né? Achar um cantinho secreto e tal. Mas eu acho que a gente tem que, como vai ficar na minha cabeça agora a semana inteira o que a Regina falou, eu quero ser cheiro, né? É. sim, exatamente. Queria só colocar um ponto, Karine. Achei bem legal e didático como você colocou, né, os tópicos que o capítulo traz, essas muitas maneiras que Deus fala com a gente, né? A primeira delas é a natureza fala aos nossos sentidos. O meu ponto é assim, não é só uma delas, porque se eu ficar olhando só para a natureza, eu vou ver alguma coisa, mas eu vou ter uma visão também distorcida de Deus, né? Pega, por exemplo, as tribos que estão, né, isoladas, que não têm contato humano, elas têm uma divindade ali, né? Elas veem que tem alguma coisa do divino olhando a natureza, mas elas estão adorando o sol, estão adorando, né, enfim. Então, nunca é só um, mas é todos. Então, a natureza fala de Deus, as providências falam sobre ele, e principalmente pela sua palavra. Por quê? Porque na sua palavra eu encontro aquilo que você falou, que é a pessoa de Jesus, né? É pela palavra que eu vejo Jesus. E é olhando Jesus que aí a nossa percepção realmente ela vai ser bem calibrada e bem correta. A gente vai ter um conhecimento correto de Deus. Porque é muito perigoso quando a gente fica só com o primeiro, por exemplo, a nossa percepção, né? A natureza fala os nossos sentidos. E aí a gente fica com a nossa percepção, e principalmente quando a gente está com, como é que você falou, com os canais espirituais entupidos, ou com o filtro errado, a gente vai começar a ter percepções erradas, porque a própria Bíblia diz que o nosso coração é canoso. Então é muito perigoso, e eu estou falando isso porque hoje tem uma das formas do cristianismo interpretar a Bíblia, que é essa, que é o tal do existencialismo. Eu vou ler uma passagem e o que aquilo fala para mim, eu vou tomar como correto, e não é assim. Que posso estar todo entupido, eu posso estar todo com percepções errôneas sobre os canais obstruídos, então eu não vou conseguir. Então eu nunca posso pegar na leitura, no estudo da palavra, o que aquilo fala para mim do ponto de vista do meu entendimento, mas eu tenho que buscar na Bíblia o que ela quer dizer, o que Deus quis dizer com aquilo que ele colocou ali. Então, por isso é muito útil que você, né, as dicas que você deu. Comparar passagem com passagem, buscar as referências, o que que o autor está dizendo sobre aquele tema naquele ponto, mas também o que a Bíblia como um todo diz, né, sobre todo o resto. E por aí vai, né? Então, meu ponto é só esse. Hoje tem uma linha muito forte, né, de que não interessa o que a Bíblia diz, mas interessa o que ela fala para mim. Aí eu posso estar totalmente enviesado, porque ela pode me falar, posso usar a Bíblia para provar coisas as mais esdrúxulas possíveis. Por isso que é tudo o correto, né? Na verdade, o caminho completo. O que eu vejo, o Deus que eu vejo na natureza, o Deus que eu vejo na revelação da palavra e a palavra como um todo, né? Então, só esse adendo aqui. Fábio, mas quando você fala que posso ter interpretações diferentes da Bíblia, errôneas, inclusive, você está dizendo, assim, é uma pergunta que eu vou fazer para você, na verdade,
Você acha que a Bíblia é inerrante, essa palavra? Você acha? Eu não vou saber te dizer assim qual é a palavra técnica correta, o Sil, mas assim, por exemplo, você vai num dos evangelhos, diz lá que quando Jesus ele desce lá em Gadara, em Genezaré, Gadara, ele encontra dois endemoniados. Aí você vai num outro livro, relatando o mesmo episódio, e fala que encontrou um. Opa, mas tá errado, né? Então, na verdade, aqui, aí o inerrante, né? Não sei se é nesse termo que você está usando, Sil, mas eu tenho visões diferentes, mas são testemunhas oculares que, de repente, um cara viu só mesmo, o outro viu dois, e por aí vai, né? Mas, do ponto de vista da salvação, do plano da salvação, ela é absolutamente inerrante. Não tem opções para eu achar que a salvação não é bem por Jesus. É por Jesus, mas dessa forma. É nesse sentido. A Bíblia nunca se contradiz, então, quando ela diz alguma coisa lá no Antigo Testamento, o livro, o capítulo fala um pouco isso. O que ela diz lá no Antigo Testamento é reforçado no Novo. Ah, mas aparentes contradições é porque eu não tive o quadro mais completo, então eu preciso olhar isso. Então, assim, do ponto de vista literário, se eu posso encontrar, né, vamos dizer, coisas um pouquinho diferentes aí, mas são coisas que não impactam a minha decisão. Por exemplo, um dos autores dos historiador, dos evangelistas dizem que o galo cantou duas vezes, o outro diz que cantou três, antes de Pedro negar Jesus. Ah, então a Bíblia está errada. Não, é que isso não faz diferença para a minha salvação. Mas do ponto de vista doutrinário e conceitual do caminho para a salvação, não tem. O que ela apresenta, a revelação que ela traz de Deus é absolutamente inerrante. É, Porque é a é palavra de Deus, não tem como ser, né? Então, mas aí que tá, assim, aqui às vezes a sensação que eu tenho é que assim, não, por exemplo, a gente estuda a Bíblia. A Bíblia, é que às vezes vejo pessoas pondo a Bíblia acima de Deus, nesse sentido, sabe? Tipo, Acima. tem gente que põe. Ah, bom, quando com uma coisa mais de fanatismo, de coisa assim, né? É, e assim, é nesse sentido que eu quero dizer, assim, eu acho que eu queria saber a tua opinião. É perfeito o que você pôs aí. Ela é inerrante no sentido de que é a palavra de Deus. Mas é só Exatamente. palavra. É isso que eu queria dizer, não é Deus, né? Entendeu? Não, é a palavra de Deus. Mas ela tem, ô Silva, também a gente não pode ir para o outro extremo de minimizar, o que a Karine falou. Esse é um livro que é diferente. Por quê? Porque ali está embutida a palavra de Deus. É o Espírito Santo que inspirou os autores com pensamentos que são de Deus. Não tem como eu conhecer a Deus se Deus não decidir se revelar. E como ele decidiu se revelar? Pelas obras da natureza. Então, eu olho a natureza, eu vejo, tem alguma coisa de divino aqui. Isso aqui não acontece, né, sozinho. Mas e quando eu vejo a palavra revelada dele, opa, isso aqui me muda, isso aqui me gera decisões diferentes, me gera em todos os aspectos, né? O primeiro capítulo fala muito isso. Quando a gente decide ter um relacionamento com Deus, todos os outros são impactados. E como é que eu desenvolvo esse relacionamento com Deus? Uma das formas é pelo estudo da palavra, a outra pela oração, e a outra pelo testemunho, que a gente falou, né? Pela nossa vida ativa, em função daquilo que a gente aprende. Mas o seu ponto tem muita gente que idolatra a Bíblia. Sim, talvez está colocando, né, de uma forma ou de uma forma extremamente como os fariseus na época de Jesus, os líderes, né, Exatamente. faziam de uma Exatamente. forma totalmente enviesada, né? Eles usavam a palavra de Deus, mas de uma forma totalmente enviesada e condenaram Jesus, que ele estava curando no sábado, que estava violando o mandamento do sábado, e depois do pensamento deles, Jesus lê o pensamento deles e fala para eles: mas vocês estão transgredindo o mandamento da mesma forma, desejando a minha morte. Quer dizer, percebe a incoerência, né? Então, nesse sentido, totalmente, o senhor, totalmente. Aí fica uma coisa acima do próprio Então, Deus, né? Fica uma coisa. era só isso. Mais alguém? Eu só pegar um. Eu estava procurando, quando você estava falando, se eu estava procurando esse texto que eu tinha lido, mas não estava achando. Achei agora, ó. A Bíblia não foi escrita para eruditos, porque se fosse,
que seria de nós, né? Né? Não, não, pelo contrário, muito pelo contrário. Não é para eruditos, é para as pessoas comuns, como nós. As grandes verdades necessárias para a salvação são apresentadas com clareza do sol do meio-dia. Ninguém errará e nem se perderá no caminho, exceto os que seguirem seus próprios julgamentos, em vez da vontade revelada de Deus. Aí está o que você está falando, Sil, que é colocar a Bíblia acima do próprio Deus. É o meu julgamento de interpretação colocando acima do que o próprio Deus disse. Aí eu vou me perder mesmo, né? Porque eu vou colocar isso acima da própria vontade revelada de Deus. É isso mesmo. Então vamos terminar, já que ninguém falou mais nada. Então, vou pedir para o Fábio fazer a oração final para a gente. Orar. Nosso Deus, nosso Pai, elevamos a Ti, Senhor, nossa oração de gratidão por esses momentos tão especiais que passamos aqui, conversando sobre a Tua palavra, tendo os nossos pensamentos influenciados pelo Teu Santo Espírito, tendo os nossos sentidos, que são os canais pelos quais tu te comunicas conosco, desobstruídos pela maior compreensão da Tua palavra. Que possamos sempre ter o nosso coração disposto a caminharmos ao Teu lado, a irmos aplicando em nossa vida os conhecimentos que nós vamos aprendendo de Ti no nosso dia a dia, e que possamos, né, ao final dessa jornada, estarmos um dia todos juntos contigo nos céus. Todas essas bênçãos nós te pedimos que nos abençoes nesse restante de semana que ainda temos. Essas bênçãos te pedimos por Jesus. Amém. Gente, muito obrigada, Fábio. Obrigada, Boa gente. noite. Obrigada aí que a A gente gravação